Beleza. O que motivou este movimento de ontem foi, sem dúvida, o vazamento. O senhor Glyn, esse estrangeiro que está no Brasil há alguns anos e que divulgou o produto de um crime, vazamento criminoso, mensagens que foram roubadas. Latrocínio? Não é latrocínio, é um roubo de mensagens, né? É a invasão da privacidade alheia, rasgando o direito adquirido à privacidade, afrontando o direito adquirido à privacidade, para divulgar com um sensacionalismo barato, não é? Mensagens que, na verdade, não comprometem nem procuradores, nem o juiz Sérgio Moro, não comprometem, a não ser os que vazaram, a não ser os que estão por trás do vazamento, a não ser os interessados, os coadjuvantes do crime e também quem faz a receptação para usar, para divulgar. É a receptação do produto do crime. As mensagens, adulteradas ou não, não importa, eu repito, adulteradas ou não, porque trocaram nomes, fizeram confusão. Portanto, indicaram a possibilidade da fraude. Olá, pessoal, boa tarde. Antes de ir embora, nessa segunda-feira, aqui no meu gabinete no Senado, né, é bom destacar que na segunda-feira também se trabalha aqui. Quem quer trabalhar, obviamente trabalha. Nós fizemos muita coisa hoje aqui. Despachos internos, reunião com assessoria, discutimos uma estratégia para tentar colocar em debate aqui no Senado de forma mais objetiva e visível a reforma tributária, né, que ainda não está sendo discutida no Congresso Nacional como deveria estar, porque já estamos atrasados, não é? Então, hoje foram muitos os assuntos. Estou comunicando também hoje à mesa do Senado a desfiliação do nosso partido Podemos de um bloco, né? Nós estávamos num bloco constituído pelo Podemos, pelo PSDB e pelo PSL. Nós resolvemos ficar isolados, né? Como partido independente, para ter a própria fisionomia, a própria imagem, o próprio conceito, sem dubiedade. Por isso achamos melhor não trabalhar em bloco e trabalhar o partido. Agradecemos a participação até hoje, nesses meses, né, com o PSDB e com o PSL, mas a partir de hoje estamos em linha própria, né, num caminho próprio. Escolhemos esse caminho e vamos percorrê-lo com muito esforço, com dedicação e com vontade de ajudar o Brasil a melhorar, né, a fazer com que esse país ande, que a nossa economia possa, afinal, ser embalada, né, porque hoje nós estamos paralisados, a reclamação é permanente de todos os lados. Você veja, recebo hoje uma mensagem lá de Tucuruí, o Jonathan, doutor Jonathan, um médico. Ele diz: olha, as coisas estão mal paradas, né? Está tudo muito ruim, o comércio está fechando, lojas fechando, a população desempregada, a prefeitura vai cortar salários, vai, enfim, dificultar mais a vida das pessoas. Devemos fazer aqui uma grande manifestação contra isso, enfim. Mas é todo dia, né, de todas as partes do país. Então nós temos que oferecer a nossa contribuição, tentando levantar, né, os assuntos que dizem respeito à economia. Nós precisamos colocar na pauta a economia do nosso país. As coisas não estão andando bem. Mas hoje eu fui à tribuna, para comentar o episódio de ontem, a grande mobilização popular do dia de ontem. Achei importante fazer esse registro,
mais uma mobilização histórica, né? Porque o brasileiro aprendeu a ir para a rua, como eu disse, tem agora a expertise, né, de fazer grandes mobilizações, né, grandes manifestações populares, com muito estilo, com muito jeito, com classe, com civismo, né, com civilidade, não é? Na paz, na ordem, com disciplina, às vezes com muita emoção em determinados momentos, mas sempre com empolgação, não é? Cores, faixas, cartazes, bandeiras, enfeitando as ruas do Brasil nas manhãs e tardes de domingo. Nós estávamos acostumados com os espetáculos nos estádios brasileiros, com os clubes de futebol se confrontando, e hoje, de quando em vez, nós temos uma população vestindo principalmente o verde, amarelo, azul e branco nas ruas do Brasil para motivar a atividade pública na direção do futuro como deve ser. Esse registro precisa ser feito. Os cumprimentos aos brasileiros que foram às ruas, não importa se teve mais, se teve menos gente do que em outras manifestações populares. Na verdade é que os que estavam lá estavam nos representando, pelo menos representando aqueles que querem mudar o Brasil para melhor. Então, eles nos representaram nas ruas do Brasil. Aqueles que foram representaram os que não puderam ir, os que ficaram distantes, mas que gostariam de estar lá assinando esse manifesto nas ruas do país, de cobrança, de exigência e de protesto, sim. Bem, as bandeiras são conhecidas, não é? Então não há grande novidade em matéria de agenda levada pela população às ruas, a não ser o fato novo que justificou esta mobilização. Aliás, agora basta 2 ou 3 ou 4 ou 5 pelas redes sociais iniciarem um movimento que cresce e se agiganta, como ocorreu nesse domingo. Rapidamente se agiganta e se torna um movimento portentoso, fascinante mesmo pela sua grandeza. O que motivou este movimento de ontem foi, sem dúvida, o vazamento. O senhor Glynn, esse estrangeiro que está no Brasil há alguns anos e que divulgou o produto de um crime, vazamento criminoso, mensagens que foram roubadas. Latrocínio? Não é latrocínio, é um roubo de mensagens, né? É a invasão da privacidade alheia, rasgando o direito adquirido à privacidade, afrontando o direito adquirido à privacidade, para divulgar com um sensacionalismo barato, não é? Mensagens que, na verdade, não comprometem nem procuradores, nem o juiz Sérgio Moro, não comprometem, a não ser os que vazaram, a não ser os que estão por trás do vazamento, a não ser os interessados, os coadjuvantes do crime, e também quem faz a receptação para usar, para divulgar. É a receptação do produto do crime. As mensagens, adulteradas ou não, não importa, eu repito, adulteradas ou não, porque trocaram nomes, fizeram confusão. Portanto, indicaram a possibilidade da fraude, da adulteração das conversas havidas. Isso não importa. O que importa dizer é que a legislação garante o direito à privacidade e houve uma invasão à privacidade. Bisbilhotaram a vida das pessoas e colocaram para fora e vomitaram isso sobre o Brasil e o mundo. É claro, isso repercute e, obviamente, alguns preferem atacar as vítimas ao invés de atacar os criminosos. O que nós queremos é que a Polícia Federal descubra quem foi o invasor, quem roubou as mensagens.
Quem divulgou nós já sabemos. O mandante, quem foi? É preciso descobrir. Quanto custou essa operação? É bom saber também, não é? Porque tudo isso agrava. É um crime com agravantes. Há penalidades para quem invadiu e ofereceu um trabalho técnico escuso, e há o crime e penalidade, portanto, para quem mandou, o mandante do crime. E, obviamente, tem que se discutir como é que isso chegou, de que forma chegou, porque isso não foi entregue à autoridade. Não deveria ser? Certamente deveria. Enfim, isso tudo é que motivou essa mobilização de ontem. A população foi para as ruas para defender a Operação Lava Jato. E, obviamente, para defender a Operação Lava Jato, a população inteligentemente colocou à frente, como ícone, o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, que coordena com muita competência, quer queiram, quer não, coordena com muita competência a Operação Lava Jato. Eles foram aplaudidos, eles foram homenageados e aplaudidos por milhões de brasileiros, ou milhares, como queiram, né, nas ruas do Brasil, mas isso num ato simbólico, emblemático, de defesa à Operação Lava Jato, que é insubstituível neste momento, que é a prioridade número um, destacadamente a prioridade número um do povo brasileiro. Então, as outras mensagens levadas à praça, as outras mensagens levadas às ruas do Brasil, foram apenas complemento, foram mensagens complementares ou bandeiras auxiliares, porque a grande bandeira foi a defesa da Operação Lava Jato. Por exemplo, a reforma da Previdência pintou aqui ou ali, foi difícil encontrar uma faixa falando de reforma da Previdência. Por quê? Porque o objetivo era outro, o objetivo era defender a Operação Lava Jato e o combate à organização criminosa e o combate à corrupção no país. Congresso foi sim criticado, e obviamente nós temos que entender que as críticas são válidas, são necessárias. O que eu condeno particularmente é o exagero, quando querem combater a instituição e não aqueles que representam a população nesta instituição. Sempre dizendo que é preciso atacar, se for o caso, aqueles que não honram os compromissos, que não cumprem o mandato com a eficiência exigida pelo povo do país. Mas a instituição tem que ser preservada porque é essencial. Então, a população foi sábia. Não atacou a instituição como alguns desejavam. Alguns desejam acabar com a democracia. Então, para acabar com a democracia, tem que destruir o parlamento. Então, mas não conseguiram esse objetivo ontem nas ruas do Brasil. Houve crítica ali, aqui, principalmente aos presidentes, né, da Câmara e do Senado, críticas ao STF, é outra questão também que precisa ser distinguida, né? Você tem que distinguir o Supremo de um lado e os integrantes do outro. É necessário combater o comportamento de alguns, condenar o comportamento de alguns ministros. É possível até apontar por quê. Agora, a instituição Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte do país, tem que ser também preservada. Isso tudo porque são peças básicas do sistema democrático, né? São instituições fundamentais. Mas o comportamento da população, nota 10, nós temos que aplaudir os que foram para as ruas, aplaudir também esses movimentos, né, que chamaram, que fizeram a convocação, que organizaram. Na verdade, a organização é muito espontânea, né? Organizar é marcar data e local, aí a população vai por conta própria, né?